Olá pessoal, sejam bem-vindos à resolução da primeira questão da prova do nível 3, que é do ensino médio, da primeira fase da OBMEP de 2019, ok? Então vamos lá. Os estudantes de uma escola foram divididos em equipes de 8 meninas e 5 meninos cada uma. Se nessa escola há 60 meninas a mais do que meninos, qual é o número total de estudantes? Então vejam, nessa escola você tem uma certa quantidade de meninas, uma certa quantidade de meninos. A questão diz que há 60 meninas a mais do que meninos, né? E que em cada equipe você tem 8 meninas e 5 meninos. Qual o número total de estudantes? Primeira coisa que eu gostaria de salientar, perceba que em nenhum momento da questão é dito coisas do tipo, olha, colocamos 8 meninas e 5 meninos em cada equipe, mas sobraram 3 estudantes, sobraram 5 estudantes. Então, se a questão não informa nada desse tipo, suponha que todos os estudantes foram colocados nas equipes, tá certo? Não sobrou nenhum estudante fora da equipe, porque se tivesse sobrado, a questão teria que ter dito isso, ok? Então, vamos escrever algumas informações aqui a respeito da equipe. Uma equipe tem o quê? 8 meninas e 5 meninos. Tá? Vamos escrever isso aqui. Uma equipe, 8 meninas e 5 meninos. Pessoal, eu tenho aqui nessa questão um interesse a respeito da história de que tem 60 meninas a mais do que meninos, né? Nessa escola tem 60 meninas a mais do que meninos. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte, perceba que em uma equipe já começamos a ver a diferença que existe entre a quantidade de meninas e meninos. Em uma equipe, essa diferença é de quanto? 8 menos 5 é igual a 3. Então, em uma equipe, essa diferença entre a quantidade de meninas e a quantidade de meninos é igual a 3. Então, olha só, em uma equipe, a diferença é de 3. Opa, então, espera aí. Em uma equipe, a diferença é de 3. Só que no total, a diferença é de 60. Poxa, será que não dá para eu tentar montar uma regra de 3 para ver se eu consigo descobrir a quantidade total de equipes que tem nessa escola? Né? Então, eu vou tentar montar uma regra de 3 com as seguintes grandezas. Quantidade de equipes e diferença entre a quantidade de meninas e a quantidade de meninos. Vou botar de uma maneira reduzida, tá? Equipes e diferença. Olha só, equipes e diferença. E aí a minha dúvida, se eu vou usar uma regra de 3, se eu estou pensando em usar uma regra de 3, eu tenho que verificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Poxa, Caú, mas como é que eu faço isso? Minha sugestão, raciocina o seguinte, se você dobrar uma das grandezas, o que acontece com a outra? O que você espera que aconteça com a outra? Tá? Porque, por exemplo, para as grandezas serem diretamente proporcionais, se uma dobra, obrigatoriamente a outra tem que dobrar. Então, o meu raciocínio é o seguinte, se eu dobro a quantidade de equipes, é natural eu esperar que a diferença também dobre? Veja que nesse caso é natural, porque olha só, se com uma equipe a diferença é de 3, se eu dobrar a quantidade de equipes, se eu trabalhar agora com 2 equipes, dobrei a quantidade de equipes, é natural eu esperar que a diferença passe a ser de 6? É natural, tá certo? Então veja que quando eu dobro a quantidade de equipes, a diferença dobra. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Para eu me lembrar disso, eu vou botar 2 setas no mesmo sentido. Tanto faz ser as 2 para cima ou as 2 para baixo, tá? Isso é só para eu me lembrar que as grandezas são diretamente proporcionais. Se elas fossem inversamente proporcionais, eu botaria uma para cima e outra para baixo, ok? Então vamos lá, as duas no mesmo sentido, olha só. Beleza, e agora eu vou começar a preencher essa regra de 3. Eu sei que com uma equipe, a diferença é de 3. Deixa eu colocar aqui.
uma equipe, a diferença é de 3. Mas eu quero, no final das contas, que a diferença seja de quanto? Seja de 60, porque tem 60 meninas a mais do que meninos. Então, no final das contas, eu quero que essa diferença seja de 60. Deixa eu botar 60 aqui. Então, se a diferença for de 60, a quantidade de equipes vai ser de quanto? Tá? Esse valor aqui me interessa muito, saber quantas equipes eu tenho. Posso chamar isso aqui de x e resolver como normalmente se resolve uma regra de 3? Posso, mas eu prefiro fazer de uma outra maneira, utilizando uma propriedade do fato das grandezas serem diretamente proporcionais. Olha o que foi que aconteceu com essa grandeza aqui, diferença. A diferença inicialmente era de 3 e ela passou a ser de 60. Então, o que foi que aconteceu com essa diferença inicial aqui? Ela foi multiplicada por 20. Né? Para esse 3 virar 60, ele teve que ser multiplicado por 20. Como essas grandezas são diretamente proporcionais, se uma grandeza foi multiplicada por 20, o que tem que acontecer obrigatoriamente com a outra grandeza? Também tem que ser multiplicada por 20. Só que 1 vezes 20 dá quanto? Dá 20. Então, a quantidade de equipes é 20. Tá? Mas, se por acaso, você pode rever isso aqui várias vezes para ver se entendeu bem esse meu raciocínio, né? Mas caso, mesmo você vendo várias vezes, não tenha gostado, você pode chamar isso aqui de x e responder e calcular como você está normalmente acostumado a calcular a regra 3. Eu preferi fazer desse jeito porque ficou bem mais rápido e os valores me ajudaram bastante. Se os valores tivessem difíceis de trabalhar, aí eu chamaria de x e faria normalmente. Ok? Bom, são 20 equipes. Mas a pergunta é, qual é o número total de estudantes? Bom, se eu já sei que são 20 equipes, eu vou fazer o seguinte, olha a minha resposta. Eu vou pegar essas 20 equipes, tá? E vou multiplicar pela quantidade de estudantes em cada equipe. Quantos estudantes tem em cada equipe? Ora, se são 8 meninas e 5 meninos, 8 mais 5 dá 13. Então, eu tenho 13 estudantes em cada equipe. Então, eu vou pegar o número total de equipes, 20, e vou multiplicar por 13, que é o número de estudantes em cada equipe. Olha só. E aí, fazendo essa conta, eu prefiro fazer aqui 2 vezes 13. Eu vou deixar esse zero quieto aqui por enquanto. 2 vezes 13 dá 26. E aí é só acrescentar um zero, dá 260. Tá? Mas pode fazer da forma tradicional, né? Se alguém tem dificuldade ainda de fazer multiplicação, lembro que tem vídeos sobre multiplicação no canal, ok? Então, 260, tá? Então, qual é o número total de estudantes? 260, letra B. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.